Estamos de regresso à segunda e última parte aqui do Casa dos Grandes, na Nord TV. Vamos falar agora do terceiro grande, não é? O Sporting, que, digamos, interrompeu agora uma série de vitórias consecutivas. É mais do mesmo? Foi digamos, um empate com sabor amargo? Como é que viste o jogo, Falcão? Eu vi o Sporting, eu acho que o Sporting jogou bem. Teve a infelicidade de ver um golo anulado ao início do jogo, que teria dado, com certeza, se calhar no final outro resultado. Injustamente? A meu ver, parece-me injusto. Se fosse, por exemplo, o Porto, o árbitro teria deixado o golo, tinha validade. Se fosse o Benfica, se calhar também. Como foi o Sporting, o árbitro claramente isto não pode ser, isto tem que sofrer até ao fim, e então não deixou marcar o golo. Depois o Guimarães marcou o golo, o Sporting conseguiu responder, acho que continua a acreditar, e depois marcámos um golo que estava ao nível só de alguns, não é? Não se vinha aquele calcanhar, que foi um golo fabuloso. A seguir falhou o golo de cabeça, que podia ter dado a vitória. Quem diga que já agora que o Wolfswinkel está de saída, será verdade? Não sei, Rui, francamente não sei. Fala-se em Inglaterra, não chegaram a acordo. Não sei. Acho que mas o Wolfswinkel faz falta. Sim, interessados. Eu ouvi dizer que eles já venderam os anéis, agora vão os dedos, já vai tudo embora. Acho que sim, acho que ele vai para o Newcastle. Não sei. Uma proposta. Southampton também, acho que ouvi. É bem vendido, se for por esse valor. O que o mercado fecha aqui, até o fim do mês? Quarta-feira, se não me engano. Esta quarta-feira? Sim. Mas achas que era... Fica sempre o Sporting B no campeonato, por isso. Que valor, já agora, só para tentar perceber, que valores é que estamos aqui a falar? 13 milhões. 13 milhões? 13 milhões, se não me engano. É de vender? Eu não gostava de ver, acho que o Wolfswinkel é um jogador que tem capacidade para dar muito mais aquilo que até hoje deu, já me deu provas disso. Acho que é um avançado, é aquele avançado puro, né? Que se vê pouco. Achas que vai falar mais alto aqui o dinheiro? Infelizmente, neste momento o Sporting não tem e há alternativas, caso essa transferência se concretize? Temos lá um jogador que pagamos 4 milhões, o Viola, né? Neste momento está encostado, não está a jogar. Vamos ver que soluções é que o Vocês Sporting não chegaram vai... a pagar 4 milhões pelo Viola, vocês não têm os direitos esportivos do Viola, não têm os O direitos económicos. O passe do Viola ao Sporting pagou 4 milhões. Não, 4 milhões. Não. Bem, mas relativamente ao jogo que estavas a falar... Eles andam muito atentos à equipa de Sporting. Eu já disse, o Sporting B, passam ao pé da pastelaria, babam saber os golos. Neste caso, babam saber os jogadores de Sporting. O Josual diz que, apesar do empate, foi a melhor exibição do Sporting na época, na era Josual. Concordas com essa análise? Eu acho que isso foi uma jogada psicológica do Josualdo, que quis passar a mensagem aos jogadores que ganhámos 3 jogos, empatámos este, mas este até jogámos melhor. Por isso estamos a subir, não estamos a descer, estamos a acreditar. De comunicação, sim, acho que foi uma estratégia. Não, o Sporting tinha que ter ganho o jogo, mesmo o Bolarros não marcando, ou melhor, marcando, mas não sendo validado. O Sporting, Wolfswinkel falhou aquele gol que é inadmissível, um avançado não pode falhar aquele gol. Marcou um gol no final, sim, no final exatamente, não quer dizer aquele gol. Hoje o Varela fez um gol, não digo igual, mas o Wolfswinkel faltou-lhe ali o tempo de salto e depois falhou o gol. O Sporting é como disse Rui, o Sporting vai este ano, nesta segunda volta, vai continuar, ganha um jogo, 2, capaz de empatar, depois ganha, depois eu acho que vai ser assim, o que vai acontecer também com as outras equipas, como o Braga e Passos de Ferreira e Guimarães. Há ali um campeonato pela Liga Europa. Há dois campeonatos, há o primeiro e segundo lugar e depois há os campeonatos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e aí claramente o Sporting acho eu que tem possibilidades de se afirmar como... Entretanto, o Guimarães esquece-se de um penalti a acabar o jogo. Viste esse lance? Vi, não me pareceu penalti, aliás disse aqui há pouco, não me pareceu penalti, mas pronto, é um lance polémico, não é? E eu não valorizas muito esse lance? Não sei, se nem fosse penalti o Patrício defendia por isso. É possível. Olha, mais um. Entretanto o Sporting vê-se privado dos dois centrais, que eu tinha o Rojo e agora tenho o holandês, não é? Isso pode ser também um problema acrescido para o Sporting? O Sporting tem sempre a equipe B, né, para ir buscar jogadores e temos bons jogadores, temos bons centrais.
E eu acho que isso não vai ser o Esse problema. Pedro Mendes, não é? Pedro Mendes. Eu acho que o problema do Sporting não passa por aí. O problema do Sporting passa sim pela maneira como as pessoas neste momento estão a ver o Sporting. O Sporting neste momento é uma equipa fraca, não é? E o futebol é uma selva. E se fizermos uma analogia com a selva e o futebol, o Sporting é o leão, que está débil, não é? Consegue apanhar a caça, está a comê-la, mas as hienas vão lá e roubam-lhe o presunto, percebes? E ele não consegue ir buscar mais nada. E o Sporting neste momento até ganha, mas depois roubamos o presunto. Sim, vocês só se for o dragão de Komodo, não é? Mas, e as hienas são o Porto e o Benfica? São o Porto, exatamente. Tá bem. E o Braga também, mas o Braga, coitados, também agora tem levado maus resultados. Entretanto, a nível de direção, eu penso que se calhar esses serão as hienas mais próximas, estão dentro de casa, digo eu. E há na direção do Daniel Alvarenga uma guerra aberta pelo poder, digamos assim. Isso é uma coisa que te deixa preocupado? Serão essas as verdadeiras hienas, digo eu? Eu neste momento... O Alvalade também não tem lá as suas hienas? Neste momento é como eu te digo, não há... Se houvesse um presidente ou alguém, um candidato que dissesse assim, olha, se este indivíduo for presidente do Sport, nós temos possibilidades de construir agora daqui para a frente um novo Sporting, eu estaria preocupado enquanto esse senhor não estivesse lá. Neste momento não temos alternativa ao Godinho Lopes, não temos. Então, como não temos, o que é que vamos fazer? Não temos outra hipótese, temos que continuar com o Godinho Lopes e esperar que as coisas melhorem. Há quem se perfila esse lugar, por exemplo, não é? Estás a falar do Bruno Carvalho? Por exemplo, nunca perdeu a vontade de ser presidente. Eu simpatizo. Perdeu as eleições, mas a vontade de ser presidente. E parece que foi na secretaria que ele há quem diga que sim. Eu simpatizo com o Bruno Carvalho. Acho que aliás, eu já tinha 2 investidores russos na altura, não sei se te recordas. Eu não ponho em causa credíveis. O sportinguismo do Bruno Carvalho. Acho que é um adepto ferrenho do Sporting. Só que eu acho que o Bruno Carvalho não tem ainda o estofo, se quisermos assim dizer, o estofo para ser presidente do Sporting. Eu gostava que ele tivesse, porque se ele o tivesse, com certeza que ia dar luta aos presidentes do Porto e do Benfica, porque ele tem o perfil perfeito para dar essa luta. Guerreiro, não é? Pronto, é uma pessoa que sabe falar, faz umas boas análises, só que falta-lhe o estofo que não tem, ainda é muito novo. E depois não tem arcabouço ainda, principalmente financeiro, para poder estar à frente de um clube como o Sporting. Então não havendo alternativas, o que é que se discute? Rui, não havendo alternativas, para mim, pelos vistos, não é? E as alternativas são o Bruno de Carvalho. É a única alternativa? Acho que não conheço outra. Não conheço outra. Muito bem. Pedro, sobre o Sporting, o que é que te parece? Achas que há aqui uma evolução bonita principalmente a nível da confiança da equipa? O José Ferreira estabilizou pelo menos os níveis de confiança e nota-se que o Sporting já joga um pouco à semelhança da valia que digamos tem. Que agora os diretores já têm mais um bocadinho de tempo para se degladiarem uns aos outros. É um bocado isso, não é? Assim, a equipa está arrumada, está entregue ao professor. Sim, agora vamos nós aqui combater já está tudo conturbada. É um bocado isso, não é? Eles têm mais sossego e conseguem trabalhar melhor e já jogaram melhor. E o Josualdes foi o melhor jogo que fez na era dele. Se calhar foi até o melhor da época. Não, eu não digo isso, eu digo a própria direção, uma vez que a equipa está, digamos, entregue ao treinador. Eles próprios dizem, agora nós temos tempo para nos combatermos uns aos outros. Esta questão do Sporting é o que já ouvi nos Sporting dizer, isto vai acabar em tribunal porque vai ter que haver a Assembleia Geral e muito provavelmente vão destituir a direção vai impugnar aquilo, providências cautelar para a frente, para trás e muito provavelmente aquilo vai acabar em tribunal e vai fazer mal ao Sporting porque vai continuar um momento conturbado e desportivamente pode-se refletir. Agora, nesta pausa, neste pequeno interregno, até os próximos dias de fevereiro, que vai ter que ser marcada a Assembleia, acredito que o Sporting possa melhorar mais um bocadinho. Perante esta onda de contestação, não seria digamos, o mais normal e mais correto convocar-se eleições, o Presidente ter, enfim, se está confiante no trabalho que desempenha? Estou claramente de acordo com o que estás a dizer. O Sporting como clube democrático uma espécie de plebiscito, não é? Vamos ver, ganhar nova energia, não é? Exatamente, eu acho que o Sporting como... O que é que achas se isso não acontece?
Acho que é uma pessoa agarrada ao poder. Eu acho que isso não acontece por questões financeiras. O Sporting assim? Neste momento já como foi assim financeiro? Pelos avalos do Presidente, será isso? O Sporting tem um senhor chamado Coutinho Lopes, que, pelos vistos, não conheço a conta bancária, acho que é uma pessoa com um desafogo financeiro considerável. Não é? Por isso é uma pessoa que à partida tem poder. Não é? Tem poder financeiro. E na própria administração estão lá já homens da banca. Depois existem os interesses dos bancos, não é? De acordos que foram firmados e que têm que ser cumpridos. E que se calhar, se for para lá outro presidente, vai querer se calhar mexer ou renegociar. E isso não interessa também muito aos bancos. Não interessa destabilizar também. E todo esse conjunto de variáveis faz com que esta situação se mantenha, não é? Quer dizer, mas também ter uma direção instável, em permanente guerrilha, digamos, também não torna um cliente de risco, um fator de risco para os próprios gestores também. São fatores que financeiramente não têm peso. Não é assim. Claro. E eu acho que deviam ser, se os sportinguistas achassem que devia haver, ou eles acham, não é? Que deve haver Assembleia, e na Assembleia que se devia decidir destituir o Presidente, que assim fosse, não é? Que assim fosse. E depois teríamos nós que arcar com as consequências se fosse para lá outro e fizesse pior, mas pelo menos foi feito à vontade no teu íntimo. O Dali Azevedo está disponível. Não está. Só se gerir pela internet na cadeia. Não está retirado, está no retiro. Tu achas que no teu íntimo os sócios estão realmente com esta direção? Ou a maioria estão quanto? Eu acho que no meu íntimo os sócios estão-se pouco interessando para quem é que vai ser presidente e quem é que não é. Os sócios querem que o Sporting jogue a bola. Neste momento tem no Jesualdo a hipótese do Sporting, pelo menos, dar-nos um bocadinho mais de dignidade. Não é dignidade, mas não é de um desafogo maior, não estamos sempre a perder, pronto, já não é mau. Não é? Logo, começamos a jogar a bola, começamos a estruturar a equipa. E depois vemos o resto, não é? Acho que o problema não pode ruir por uma direção que está em guerrilha, não é? Ou não? Não sei, claro se está em guerrilha, se não está, não sei. Já basta abrir os jornais e ver, não é? Notícia. O Sporting vive no estado de sítio neste momento, completo. E a equipa neste momento está quase exterior a este tipo de problemas. O Jesualdo acho que nisso tem que dar mérito, isolar a equipa desse tipo de problemas. E fazer com que os jogadores só se foquem no jogo e no futebol, e é muito complicado um treinador chegar como o Jesualdo, ganhar 3 jogos seguidos, pôr o Sporting a jogar a bola como não jogava há muitos meses, e nós vemos que ainda há alguma margem de progressão, porque o Sporting ainda pode jogar muito melhor do que aquilo que está a jogar neste momento. E ao mesmo tempo, criar esta esfera de separar o futebol dos problemas da... Não achas, por exemplo, que é muito pior para um clube como o Sporting ter uma direção enfim, que transmite essa instabilidade toda para uma equipa, do que provavelmente esses erros que às vezes dizes de um penalti, que tu tanto falas aqui, um penalti que é justo, uma coisa leva a outra, não achas que é um bocadinho... Se ninguém defender o Sporting, não é? Digamos, menor, quando se fala num erro de um árbitro, quando tens uma casa a arder, não é? Por culpa própria, não é? Só um bocado, quando estás em baixo, todos te carregam e todos te vai, entre aspas, te xingam, não é? Não é? Quando estás em cima és o maior e não sei o que mais. Pá, e neste momento o Sporting está em baixo e é para toda a lenha, quer dizer, há que mostrar que os árbitros são isentos, que não beneficiam os grandes. Olha, está aqui vamos carregar. É assim. Quando é que o Sporting é um dos 3 grandes. É um dos 3 grandes, mesmo com todos estes problemas. Há quem diga que é o Braga. Sim, mas já há a versão... Quem diz isso, enfim. Mas o Sporting é um dos 3 grandes e neste momento é o bode expiatório. Eles são beneficiados. Para não dizerem que os árbitros beneficiam os grandes, nós somos prejudicados. Pronto. E as coisas ficam mais o grande, se fores ver pelo seu passado, é o Sporting. Não é? E neste momento, no Presidente, em 10 jogos, o Sporting contra o Braga ganha 7 e perde 3, ou ganha 8 e perde 2. Isso já é mais discutível. Não tenho dúvidas nenhumas. Quem tem estado aliás, este ano não perdemos contra o Braga em confronto direto. Em confronto direto ganhamos, porque somos melhores que o Braga. Quem tem interferido na luta pelo campeonato tem sido o Braga, não tem sido o Sporting. Sim, mas estamos a falar dos 3 grandes, não é? Não estou a falar no momento dos 2 clubes. Claro que neste momento o Braga até está, se calhar, a fazer um excelente campeonato, está em 3º lugar, está na tem sido assim já há 2 ou 3 épocas atrás. Vitor, como é que tu vês
o teu clube ali da segunda circular, rival da segunda circular. Acho que há aí uma troca de jogadores também, agora é verdade. Uma troca de jogadores? Sim, do Benfica para o Sporting, do Sporting para o Benfica. Fala-se num Lolito para o Sporting. Essa é boa, não É novidade? desconheço. É novidade? Pronto, então avança. Bem que lhes dava jeito, mas desconheço completamente. Mas falou-se. E quem iria para o Eu sei o Lolito queria jogar para a Espanha, que tinha um clube espanhol. Interessado, estava Sei, agora o Sporting também não estou a O ver. Sporting tem almas também. O Sporting tem extremos. Nunca ouvi. Não sei ler. É novidade. Mas como é que vês, tirar o lugar ao Capel. atualmente o Sporting? Acho que melhorou um bocadinho. Há 2 ou 3 semanas estávamos aqui a discutir que o Sporting ia descer de divisão, já está em quinto, parece. Não está nada em quinto. Não, está em nono. Sim. Acho que a sua matemática não está. Eu acho que passou para quinto. Acho que está o Rio Ave. Mas acho que não. Estávamos em 7ª semana passada. Mas já subiu Mas há para aí umas bastante. 4 equipes que têm 19 pontos. Não, mas falar no Sporting como descer de divisão era por demagogia. Sim, eu acho que são os dos velhos de conteúdo. É um bocadinho falta de respeito até, digamos Claro assim. que não é que eu acho que Cara, isto é uma opção tática, isto é para fazer descer o preço dos jogadores de Sporting para eles estar mais à vontade. É uma questão tática. E o Sporting para nos darem a mão ali àquela zona, porque atenção, o Sporting está a 4 pontos do penúltimo classificado, portanto não pode estar tão à vontade quanto isso. A 4 pontos do penúltimo classificado, 10. Não está assim tão à vontade quanto isso. Não é? Pronto, está ali numa luta. Há quantos pontos é que o Sporting está do Braga, que está em terceiro lugar? 8 ou 9? 8 não. Não, 9. Está a 6 pontos. Do Braga? Sim. Em terceiro? Não. O do Braga está a subir. A cidade está a subir. 6 pontos. O Braga perdeu. Era Em quarto lugar. Pois, Está para aí a 8-9 do O Braga Braga. perdeu, está a 8 ou 9. Pronto, 8 pontos do Seis Braga. do Passos Então, Ferreira, porque é mais que não três dizes do Rio porque é que Ave. não dizes que está a 8 do Braga e dizes que está a 4 para descer? Qual é que está mais próximo? Ah, meu Qual é que está mais próximo? Não, Está mais próximo da olhamos descida para cima, dos vocês lugares costumam olhar para europeus. baixo. Está mais próximo. Vocês costumam olhar. Não, e não está livre, Rui, não está livre porque se perde um jogo a seguir, se perde com o Rio Ave no próximo fim de semana, vamos lá ver, o Rio Ave fica a 6, o Passos Ferreira se calhar a 9 e o Braga a 12, e eles a 1 se calhar do Setúbal. E estamos a falar numa jornada, se calhar ficam mesmo ali. E estamos a falar hipoteticamente, não é? Claro. Como Não, se mas vocês não, mas- perderem também nos mas próximos jogos, o Benfica ganhar, Sim, o mas Benfica vai para a Não frente. acredito que o Sporting vá descer. Aliás, nós vemos que o Sporting, quando está ali mesmo naquela zona de perigo, alguém lhe deita a mão. Neste fim de semana, claramente, no último minuto do jogo, o árbitro deitou-lhes a mão. Deitou-lhes a mão e o gol do Bulabus. E o gol do Bulabus. E o gol do Bulabus. O que é que fez o árbitro? Tirou-nos a mão. Não, foi fora de jogo. Foi fora de jogo. Não brinques comigo. Eu acho que o árbitro prejudicou o Sporting. Claro, O Sporting, aquele penalti não é claríssimo. Não, Vitor. é claríssimo, mas não é o gol para claríssimo. mim também é limpo. E Claríssimo. se o gol é validado nesse jogo, a história do jogo é Claríssimo é hoje a expulsão do jogador do Porto, do Alexandre, quando carrega no jogador Gil Vicente que ia isolado para a baliza e nem sequer amarelo levou. Foi o canto. Muito bem. Isso é que é claríssimo. Sobre o Sporting, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não tenho mais nada a dizer, vamos esperar agora, é uma questão de esperar e ver. A próxima deslocação é ao Rio Ave, Sporting, Sporting é não é? Que vai ser um jogo. Sim, Não vamos, se calhar Foi a se primeira equipa a ganhar em Alvalade. se calhar chegamos a Rio Ave, marcamos 3 ou 4 gols. E pode ser marcante para o resto do campeonato, do Sporting. Acho que Mudando então aqui um bocadinho de assunto e deixando um bocadinho a Liga, e vamos fazer aqui 2 ou 3 perguntas. Gostava de saber qual é a vossa opinião e saber o que é que vocês têm a dizer. E podia começar por ti, Falcão. Eu queria te perguntar o seguinte: tu, enquanto adepto do Sporting, e quando digo adepto do teu tempo de vida, não vamos falar dos 5 violinos, porque isso já. Enfim, Dentro do calabote. Dentro do calabote, essas coisas são coisas que a gente ouviu falar. Digamos, quais foram os momentos mais marcados pela positiva enquanto adepto ou enquanto torcedor do Sporting, e o mais positivo e o menos negativo? Aqueles em que tu viveste realmente a fundo. Olha, eu posso dizer que os momentos que mais alegria me deram no Sporting foi quando viemos às Antas ganhar 2-1, estávamos a 1 ponto, nem foi um ano que fomos campeões, estávamos 1 ponto ou 2 do Porto, e se ganhássemos passávamos para a frente do campeonato, e o Acosta mandou um míssil no meio campo. Foi nas Antas, foi ao Alvalade. Foi nas Antas. Foi nas Antas que eu fui ver o jogo. Desculpa, estás enganado. Foi nas Antas. Não, tens razão. No estádio de Alvalade, tens razão, desculpa, tens toda a razão.
tens toda a razão. O Sporting ganhou uma desmarcação perfeita de secretário. Agora é uma confusão entre Porto e Sporting. Eu acho que ainda vamos ter aqui uma fusão brevemente. Foi sem dúvida um jogo que me deixou contentíssimo. O Sporting a partir daí ficou à frente do campeonato e foi até ao fim e foi campeão com Salgueiros, foi no Salgueiros, não é? Com o Inácio. O Inácio, não foi? 18 anos depois. Digamos, é um momento que te salta assim. Esse foi o momento. Aliás, foi na viragem do milénio. Aqueles 3 anos do Sporting foram anos de glória, não é? Depois foi o Boa Vista campeão, depois nós voltámos a ser campeão com o Super Mário, que marcou golos fabulosos. E o João Pinto. E o João Pinto, o pai, o chamado pai e o filho, não é? Deram-me muitas alegrias e pronto, e enchemos a barriga. Acho que ainda temos a barriga, ainda temos aqui algum bocadinho, ainda estamos a fazer gestão, só desses 3 anos ainda estamos a fazer gestão. Dos momentos mais marcantes, dos piores momentos, não posso deixar de falar na final da Taça UEFA, que perdemos em Alvalade, não é? Que essa semana foi uma semana foi trágico. Aquela equipa o CSKA, que é uma equipa com o Peseiro, exatamente, que foi uma equipa que depois no ano seguinte eles eram bons realmente. O Sporting podia ter ganho um jogo, eles no ano seguinte foram às meias finais ou quartos de final da Liga dos Campeões. Sim. Foi uma equipa que estava crescendo, mas foi sem dúvida um momento muito mau. E outro momento muito mau também foi este ano. E o Sporting, desculpa, nesse ano perdeu o campeonato na Luz. Exatamente, também perdeu. Aquele jogo, com mais um malabarismo do Luizão, com o Ricardo. Não quer dizer nada, lembras que foi polémico. Quando o Benfica ganha um campeonato, sempre polémico. O Ricardo é carregado na pequena área do Luizão e o árbitro validou o gol e tinha que ter marcado falta, mas enfim. Não era o Patrício já? Não, era o Ricardo. Esse também, às vezes. Outro momento que também me deixou bastante decepcionado foi este ano a final da Taça de Portugal. Quer dizer, o Sporting chegar à final da Taça de Portugal. Com a Académica. Foi muito mal. Porque isto é cómico. E a partir daí tem sido mal. Foi muito mal porque eu até levei a minha filha, que só filha desta vez, o Sporting. A minha filha já foi ver 5 jogos do Sporting, os 5 jogos perdeu-os todos. E eu disse ao filho, agora vamos ao Jamor, vamos à festa da taça, que vejo que é muito bonito. E o Sporting vai ganhar de certeza, filha, porque a Académica está a ganhar. Não há dúvidas. Vamos, já mais o Sporting puxar disso aí. O Sporting perdeu 1-0. E como é que explicaste isso à tua filha? Eu acho que não tive... Não falaste da arbitragem? Não, o Sporting perdeu, justamente. Mas foi muito mal. E a minha filha, pronto... Ainda está à espera da explicação. A minha filha ainda é mais sportinguista que eu, porque ainda estava a ver o Porto e ela disse porque é que não mudas de canal, estás a ver esses... Não digo o nome. Muda de canal, por isso. Bom. Fazia-te a mesma pergunta a ti. O melhor e o pior. Sim, tu te recordas do tempo. Não podes ir a 61. Não, mas eu lembro do 6-3 que temos ao Sporting, que há uns anos. Foi um grande gol de João Pinto. Sei lá, já houve os jogos em que fomos campeões, os anos em que fomos campeões, vários fatores. Pode ser bons e pode ser maus. Isso é competitivo. Não, pois é assim. Aí tens liberdade para decidir. Estou a falar desse jogo do 6-3 ao Sporting, porque lembro perfeitamente desse jogo. Eu falo foi um grande jogo. A minha pergunta tem a ver com um momento marcante e que diz assim: vale a pena ser, neste caso, benfiquista. Não é? Eu tenho orgulho em ser benfiquista. Há sempre um momento. 61 nem 62. Também podes. O Benfica foi campeão europeu. É assim, mas também podes dizer assim: olha, não tenho nenhum que me orgulho. Não tenho nenhum, mal era se não tinha nenhum. Então diz qual foi? Não tem assim, por exemplo, as 2 finais da Liga dos Campeões que acabámos de perder por penaltis, essas teve coisas boas e mais no mesmo jogo. Acho que foram 2 que perdemos por penaltis. Não. Perderam uma com o PSV, a outra com o Milan perderam 1-0. Perderam 1-0, foi 1-0, foi o Veloso, aqueles penaltis foi o Veloso. Foi contra o PSV. Foi o Veloso que falhou. Esse perder é um momento negativo ou positivo? Esse tem os 2 momentos, tem o bom que está numa final e depois tem o mau por perder daquela forma. E um mau, um momento assim, que está a no ser, por exemplo.
Não tem Está-se a comer, não. Foi o ano passado nas Antas a perder 3-2. Os 5-0, por exemplo. 5-0, sim, inicialmente mau. Nunca mais esquece essa grande humilhação. Sim, principalmente quanto ao Sporting B, é complicado. Digamos, esse resultado, esse sapo já foi engolido, não? Remédio. Foi? Muito bem. Esse já passa no canal Muito História. Ok. Pedro, mesma pergunta. Tens muitas taças, pelo menos. Pois, como deves calcular, positivos tínhamos aqui. Há um programa mas vou fazer assim só um pequeno resumo. Mais. Eu quero mais. Campeão europeu em 87. Ver o Porto ser campeão europeu em Viena, com 13 anos é fantástico. A vitória em Sevilha da Taça UEFA, porque eu estive lá e foi uma vitória contra o Celtic no jogo 3-2, não foi também? Com 40 graus às 8 da noite, aquilo foi fantástico. Os 5-0 no Dragão ao Benfica, porque tão cedo eles não vão esquecer esta humilhação em nossa casa. Já levaste as duas. Foram mesmo humilhados. Já levaste as duas. Eu lembro de 5-0 na Luz e 5-0 no Dragão. Os 12, isso não lembro disso. Pois. Acho que não. Negativos. Se calhar a única altura que eu chorei a ver futebol, em 85, 86, quando fomos eliminados por Barcelona na Taça dos Campeões Europeus. Tínhamos perdido 2-0 em Barcelona, estávamos a ganhar 3-0 nas Antas, com 3 golos de Joari, e mesmo a acabar o Archibald marcou um gol no meio campo e chovia, e para mim, como um miúdo na altura, 10 anos, tinha 11 anos, aquilo custou-me. Marcou mesmo. Ficou muito bem. Ficou bem nítida essas imagens, algumas das quais eu lembro-me bem também. Agora, uma questão diferente que tem a ver com o seguinte, uma pergunta, digamos, no campo imaginário. Se te fosse dado um cheque em branco para a aquisição de um jogador, um cheque com cobertura, pressupõe-se, quem é que tu ias buscar? Sim, tens aqui um cheque, compra o que tu quiseres. Ia buscar o Messi. Era o Messi? Era. Um jogador só. Um jogador. Era o Messi. Era o que iria fazer, tornar o Porto uma equipa candidata à Liga dos Campeões, por exemplo? Para mim é o jogador mais completo do mundo. Não chegava ao Moutinho? Não, com o Moutinho atrás, o Messi... Nós já estamos quase em Barcelona. Estás a esquecer da formação agora. Era o jogador que mais... Agora estás a esquecer da formação. Falcão, quem é que ia buscar? Ia buscar o Falcão. Não, estou a brincar, ia claramente buscar o Messi, o melhor jogador do mundo, sem dúvida. Vitor? Talvez o Ronaldo. Eu gostei do Ronaldo? Vocês já têm tantos extremos, mais um extremo. Vocês não têm gente no meio campo. E o Pedro está-se a esquecer da formação, como cá disse que tinha a formação em Alvalade. O Ronaldo era um bom jogador para eles ir buscar. Sem bem sair da formação. Nós temos ali o cheque à saída, para cada um. Mas é o cheque dentista. Se alguém tiver uma cárie, pode aproveitar o cheque. Rapidamente vamos à pontuação. Pedro, os teus pontos para os meus jogadores, estamos mesmo a acabar. 3 pontos para o Moutinho, mais um jogo de qualidade, encheu o campo. Nunca joga mal. Nunca joga mal, mas é um jogador mesmo, espero que não saia. Ou joga bem ou muito bem, não é? Muito bem. 2 pontos para o Jackson, ali para o Sammy Davis, mais um golo, já líder destacado da lista dos melhores marcadores, cada vez a jogar mais para a equipa. Quantos golos tem? Já 15. Cada vez a jogar mais para a equipa e não falha. O último golo, uma abertura soberba do Seba e mais um golo de oportunidade. E 1 ponto para o Wolfswinkel, porque é um excelente golo de alguém. Falcão? Olha, eu dou 3 pontos ao Wolfswinkel, não é? Pelo golo fantástico que marcou, que não se costuma ver golos desse nível no nosso campeonato, mesmo lá fora acho que não me lembro de ver assim nenhum golo igual àquele, um golo de calcanhar daquele sítio. E de maneira como foi todo cheio de intenção, acho que foi um golo fantástico. Dou 2 pontos ao Rinaldo, porque é um jogador que se tem afirmado no meio campo de Sporting como um pêndulo, e vou dar 1 ponto ao Jackson, porque realmente estás muito benéfico. Não, vou dar 1 ponto ao Jackson e vou dizer porquê. Eu sempre admirei os avançados no futebol, aquele avançado que não falha na oportunidade que tem, e o Jackson andou o jogo todo e não teve uma oportunidade flagrante naquela que teve. Não falhou. Naquela nesga, ele tem um toque
quase a cair para o lado esquerdo, com o pé todo virado, consegue meter a bola indefensável para o guarda-redes. E para mim é um gol fantástico muito também do Jackson e que merece um ponto. Percebo muito bem, eu gosto de dizer. Vítor? 3 pontos para o Lima, mais uma vez. Está a provar que foi uma grande aquisição que o Benfica fez. 2 pontos para o Gaitá por subida de forma e estar de volta ao futebol. E 1 ponto para o jogador de Sporting, para o Benfica, sim, para o gol que marcou. Ok, estão atribuídos os pontos aqui desta jornada e, como vem sendo hábito, estamos no Dragão. Compete hoje aqui ao Pedro Camões lançar aqui os foguetes aqui para os seus colegas. Pedro. Eu começava ali pelo Vítor, gostava de saber qual será a sensação dele amanhã quando abrir os jornais e olhar para a tabela classificativa e ver o Futebol Clube do Porto em primeiro lugar. Será que a azia vai voltar? É a mesma que nestes últimos meses ou mês e meio ter visto o Benfica em primeiro. Não foi uma sensação de azia. O nosso sítio, este foi o primeiro, é o nosso lugar. O vosso lugar. O Porto há 75 jogos que não perde para o campeonato, que tem uma derrota para o campeonato. Em 75 jogos que tem uma derrota para o campeonato. Portanto, este o Benfica também ainda não perdeu esta época. Mas pronto, não vai ser uma sensação de azia. Não. Ali com o Paulo, só queria perguntar se ontem aquele último lance no Sporting Vitória de Guimarães não foi assinalado por ter sido o Joãozinho. Se fosse o João ou o Joãozão, será que era assinalado? Não, eu acho que o árbitro ali, para mim não é penalti. Acho que não vejo nenhum jogador a traçar. Toda a comunicação social que eu li hoje e ouvi toda foi unânime, mas unânime. A mim não me parece penalti e se o árbitro não marcou... Foi o Joãozinho. Não, se calhar, mas até se calhar o árbitro não marcou para tentar contrabalançar com o gol do Golarros que devia ter validado e não validou, e se calhar a lei da compensação, que é uma coisa que os árbitros fazem muito, não é? Deixam, por exemplo, marcar primeiro e depois... Mas também fazem a vosso favor, não é só a favor do... Não, mas é que a história depois não decorre da mesma forma. Escreveu-se direito por linhas de tortas, é isso? Não, e depois a história não corre da mesma maneira, porque se o Sporting tivesse marcado o primeiro golo, se calhar o resultado do Sporting não ia precisar do lance. Muito bem, penalti, já percebemos, já falamos sobre isso, não vamos agora recapitular. Chegamos então mais uma vez ao fim de mais este programa. Voltamos para a semana, esperemos vê-lo por aí. Então, até lá.